pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Ele identifica, então, os membros das igrejas como sendo rebanho de Deus, de propósito, como que dizendo assim, o rebanho não é de vocês. Vocês são pastores de um rebanho que pertence a outro. O rebanho é de Deus. Por isso, muito cuidado, muita atenção. O rebanho não é de vocês. O rebanho não é de vocês. Tem um outro que é o verdadeiro pastor. Ele vai mencionar no verso 4, o supremo pastor. Vocês são co-pastores, pastores auxiliares. O supremo pastor é Jesus Cristo. O rebanho é dele. Então, pastoreiem as ovelhas de Deus. Pastorear as ovelhas de Deus. O que seria pastorear nesse contexto aqui? Ajudá-los a passar pelo sofrimento, ajudar a passar nas tribulações, esclarecer as dúvidas, levantar os caídos, encorajar os desanimados, instruir os confusos, tudo aquilo que a perseguição provocava de ruim no meio do rebanho, cabia aos presbíteros vir atrás e pastorear aquelas ovelhas sofredoras que Deus havia colocado na mão deles. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, ou seja, aí nas suas igrejas, nas regiões em que vocês estão. E aí, Pedro coloca 3 antíteses para dizer de que maneira eles deveriam pastorear. A primeira é, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ou seja, pastoreiem o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por obrigação, por força da obrigação. Puxa, esse pessoal me elegeu presbítero, né? Eu aceitei, não sei se devia ter aceitado, e agora vou ter que visitar, né? Vou ter que dar aula na escola dominical, eu vou ter que pastorear esse povo, né? Vou ter que ficar ouvindo histórias, esse pessoal contando as misérias da vida deles e tudo, né? Mas eu sou presbítero, né? Tenho essa função. Então Pedro diz, não faça isso constrangido. Porque a pior coisa é um pastor fazer o trabalho dele constrangido. Por constrangimento do ofício, ou de má vontade, ou assim meio sem, já perdeu o gosto por aquilo. Em contraste, ele diz aqui, você faz isso espontaneamente, de livre vontade, porque você quer, porque você gosta. Porque no fim, um presbítero, né, pastor, barra bispo, que está exercendo o trabalho dele sem ser espontaneamente, isso não vai ser útil para o rebanho. Não vai ser útil para o rebanho. É alguém que está simplesmente se desempenhando de uma função. Infelizmente, às vezes nas igrejas, você vai encontrar muita gente que está nessa situação. É presbítero, é diácono, é professor de escola dominical, é pastor, mas lá no fundo do coração, o coração dele está em outro lugar. Ele não está fazendo mais aquilo com alegria, com gozo, né? Está seguindo a rotina, né? Não tem para onde ir às vezes, já está lá há tantos anos, a família está toda lá, é conhecido de todos, né? E tudo, e vai. Outros motivos o mantêm na posição de liderança, quando, na verdade, a motivação deveria ser a voluntariedade, o desejo, a livre vontade de você fazer aquilo, porque você se sente chamado, você gosta de fazer, tem prazer, alegria, faz de coração, e não por constrangimento do ofício, mas de livre e espontânea vontade. Então essa é a primeira antítese, pastoreai de boa vontade e não por constrangimento. A segunda está ainda no verso 2, ele diz assim, ele diz aí no final da primeira antítese, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, porque é assim que Deus quer que os presbíteros exerçam a sua função, espontaneamente, alegremente, e não por qualquer constrangimento. Quando vai ter eleição de presbíteros ou diáconos lá na minha igreja, e eu gosto de fazer uma coisinha, é meio engraçado, mas é muito útil. Os candidatos, no dia da eleição, né, a gente coloca todos os candidatos lá na frente. Eu disse, tem uma pergunta para fazer aqui aos candidatos. Quem de vocês vai ficar chateado se não for eleito? Levanta a mão. Aí ele está no problema, porque se ele levantar a mão, ele está dizendo que eu vou ficar chateado se não for eleito, né? Então significa que a motivação dele está errada, né?
Se ele vai ficar chateado se não for eleito, então é melhor que não seja mesmo. Então, se algum, né, cai na pegadinha e levanta a mão, eu digo, gente, não vota nesse aqui não. Não vota nesse aqui não. Até hoje ninguém caiu nessa, né? Mas aí o que eu posso dizer é o seguinte, olha, todos eles estão dizendo que se não forem eleitos, não vão ficar com raiva. Então não vote nele porque é seu marido, porque é seu irmão, porque é seu primo e porque é seu amigo. Vote naqueles que têm condição bíblica, porque o seu parente não vai ficar chateado. Ele acaba de dizer aqui que não vai ficar chateado se não for eleito. Então, por quê? Porque tem que ser espontaneamente, não é? Não pode ser um constrangimento. É assim que Deus quer. Segunda antítese, ainda no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. A partir do momento que a igreja começou a remunerar os presbíteros que se dedicavam à palavra, começou a aparecer mais candidato para ser pastor. Porque sempre acontece isso. Tem gente procurando oportunidade para ganhar a vida. E não foram poucos que desde o início viram a piedade, o cristianismo, como fonte de lucro. As cartas, especialmente as de Paulo, estão cheias de exortação a respeito disso. Ele denuncia falsos profetas que fazem negócio dos crentes. Gente que pensa que a piedade é fonte de lucro. Gente que serve ao ventre e ao dinheiro. Falsos mercenários que mercadejam a palavra de Deus. Então, tão logo o cristianismo começou a remunerar a sua liderança, apareceram os mercenários. Gente que quer ganhar dinheiro às custas da fé dos outros e que quer usar a religião como negócio. Por isso, essa orientação de Pedro aqui. Pastoreiem o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, um apego ao dinheiro, ver aquilo uma oportunidade de você se sair bem financeiramente, ganhar alguma vantagem, ou qualquer coisa desse tipo. Sabe por que que... Ou também significando uma pessoa que é apegada ao dinheiro. Sabe por que essa orientação? Porque um presbítero que é ganancioso, ele vai tomar decisões baseadas no dinheiro na igreja. E igreja não é empresa. Muita gente quer aplicar à igreja os princípios de administração que você encontra na empresa. Há um sentido em que a igreja funciona como uma empresa, porque ela tem uma entrada e ela tem uma saída, e a igreja não pode gastar mais do que arrecada. Então, há alguns sentidos em que é parecido. Mas as decisões, elas não podem ser feitas em cima de princípios que governam lei de mercado e o desenvolvimento de empresas. Então, um presbítero que é ganancioso, que ele é apegado ao dinheiro, então, o que pode acontecer? Nós temos um projeto, nós temos uma tentativa de abrir uma igreja, nós temos um missionário que precisa ser apoiado. Não, de jeito nenhum, nós temos que guardar o dinheiro para uma emergência, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é o dinheiro do dízimo do povo da igreja, a gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa e tal. Não é assim que funciona na igreja. A igreja não é empresa. Presbítero, ele não pode ser de sórdida ganância, ou seja, alguém apegado ao dinheiro, alguém que é idólatra do dinheiro, alguém que vê também aquilo como uma oportunidade de tirar alguma vantagem, mas ele tem que pastorear de boa vontade, livremente, sem pensar em si, ou sem pensar em outra coisa a não ser o bem do reino de Deus.